Infecção de Stroll, dupla da Haas e problemão para a corrida de Zandvoort, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos ao seguinte, Lance Stroll virou notícia mundial ontem, conforme trouxemos para vocês naquele rumor de que ele pode abandonar o esporte, então dá uma olhada no vídeo se você não viu. E hoje mais uma vez se tornou notícia porque não participou das atividades de quinta-feira. Só que tem um motivo, ele está se recuperando de uma infecção de acordo com a equipe. Não está sendo uma temporada muito legal no âmbito da saúde para o Stroll. Machucou a mão, depois também teve mais alguns outros problemas, esteve doente recentemente. E agora, mais uma vez, com uma infecção, não foi dito, pelo menos até o momento, infecção do quê, mas que ele está se recuperando. E não é uma preocupação para o final de semana, então ele deve correr tranquilamente durante o final de semana, só perdeu essas atividades de quinta, que geralmente se resumem a andar pela pista, participar com a mídia, fazer uma reunião prévia com a equipe. Então você tem atividades iniciais do Grande Prêmio acontecendo na quinta-feira, que até tinha um papo de que poderiam mudar isso para sexta-feira a partir do próximo ano, vamos ver. Mas é isso, Stroll então não participe, o timing dessa infecção também não é tão legal, porque para ele acaba sendo péssimo, tá na mídia por questões relacionadas à sua performance, que ele vai sair da Fórmula 1, etc. E aí quando você vê, o cara nem chega para participar da quinta-feira. Não é legal, não tá num bom momento. Vamos agora falar de dupla da Haas. A equipe americana confirmou que Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg continuarão sendo os pilotos para 2024. A princípio, o contrato de ambos acabava agora, no finalzinho de 2023, e renovaram para 24 ou ativaram extensões contratuais, então vão manter uma certa estabilidade, o que é bom para uma equipe que vive meio bagunçada com questões de pilotos, que é bagunçada no desenvolvimento. A Haas está tentando se encontrar ainda, ela começou como uma queridinha do público lá quando estreou na Fórmula 1 e depois virou piada. E pois é, até agora está tentando se encontrar também na temporada 2023, que não está sendo grande coisa, por vezes os seus pilotos perdem muitas posições durante as corridas, porque o carro simplesmente não funciona tão bem. Mas eu quero saber se você gosta dessa dupla da Haas, se você acha que foi boa a manutenção, ou se deveriam ter trocado os pilotos, se deveriam ter apostado em algum piloto reserva, alguém que não está no grid, ou contratado alguém que já está no grid, diz aí. Por último, mas não menos importante, vamos atualizar sobre a situação dos taxistas que podem fazer bloqueios nas entradas e saídas do circuito de Zandvoort. Para você que não está sabendo, antes de eu aprofundar aqui no assunto, nas novidades, para você que não está sabendo, os taxistas estão reclamando bastante porque na região ali de Zandvoort você tem cidadezinhas pequenas e uma dessas cidades ali tem muitos taxistas e eles não terão acesso ao Grande Prêmio. É um evento que você vai ter milhares de pessoas, na casa das centenas de milhares de pessoas, durante todo o final de semana. Então, obviamente, se você é um taxista, você vai querer participar, você vai querer fazer o seu trabalho, estar na região do autódromo. Só que a organização do autódromo, os governantes, colocaram alguns passes de acesso para poucos taxistas, alguns de Zandvoort, e não deram para o pessoal dessa região muito próxima, que está do lado de Zandvoort. E eles não ficaram nada satisfeitos com isso, já que é o grande evento do ano na região. Só que para piorar, agora nós temos já a novidade. Para piorar, descobriram que os organizadores deram passe livre para um pessoal de outra cidade que é bem mais afastado, ou seja, caras de fora que não são ali da região. Então você está impedindo quem é da região de trabalhar, mas está deixando os de fora chegarem e trabalhar. E aí o pessoal ficou doido, porque parece que já estavam rolando negociações ontem e também já iam rolar hoje também. Só que quando descobriram isso, aí tudo foi por água abaixo, pelo simples fato que se sentiram, vamos assim dizer, traídos, enganados por parte da organização e dos governantes daquela região. Então sim, existe uma possibilidade real de bloqueios, principalmente de acordo com a matéria, no sábado e no domingo, que são os 2 dias de maior movimento, os dias principais que você tem quali e corrida.
Também há quem diga que na sexta-feira eles devem fazer um bloqueio para meio que servir de alerta e falar, olha, se vocês não liberarem pra gente, a gente faz também no sábado e no domingo. Quem vai sair prejudicado com isso, obviamente, é o fã que está indo até o autódromo, porque parece que não tem como você estacionar ali próximo ao autódromo, mas o meio de você chegar lá é justamente por ônibus. Você deixa o seu carro num ponto específico, pega o ônibus que vai até o autódromo, e esses ônibus ficariam presos nos bloqueios. Também existe o transporte via trem, só que esse transporte está gerando dor de cabeça. O pessoal que faz parte do tipo um sindicato do transporte público está reclamando bastante, porque você tem que tirar alguns trens da população do dia a dia para poder estar sendo colocado com exclusividade para o Grande Prêmio. E isso está gerando uma certa dor de cabeça na população local, porque afeta bastante o dinamismo do dia deles, do final de semana deles. Por mais que seja um evento único e gigante, conforme o próprio representante aqui do transporte público fala na matéria, ainda assim causa transtornos consideráveis à população local. Então são dois problemas grandes que a organização do Grande Prêmio tem que resolver. O dos taxistas, que estão ameaçando sim entrar com bloqueios, e eles, cara, vamos ser sinceros, eles têm uma certa razão. Os caras vão ter o maior evento do ano da região, e você não pode trabalhar justamente nesse evento que vai ter centenas de milhares de pessoas? Me parece uma sacanagem absurda. E também tem a questão do transporte dos trens, que tem atrapalhado a população local. É aquela coisa, começa a ter pressão por conta desses detalhes, começa a ter pressão para não ser mais realizado o Grande Prêmio. Pode renovar até 2030. Se continuar tendo problema assim, a população vai fazer uma pressão absurda para que o Grande Prêmio não aconteça, e se acontecer vão começar a retalhar de alguma forma, seja com bloqueios de taxistas, às vezes uma greve dos ferroviários, alguma coisa assim vai acontecer em algum momento, já podendo ter o bloqueio por parte dos taxistas. Então é uma situação bem difícil e bem complexa. Eu acredito que sim, é uma sacanagem com os taxistas, ainda mais que você entregou o passaporte de entrada para pessoas de fora, que entre aspas não tem nada a ver com a região. E também a questão do trem é difícil, você precisa ter uma dinâmica, ter uma estrutura e uma organização que permita a população viver normalmente naquele dia, naquele final de semana, sem grandes impactos. A gente entende que é um evento grande, que é um evento que acontece uma vez no ano, então, vamos dizer, sacrifícios são feitos. Você tem, por exemplo, Mônaco, que é fechada para o Grande Prêmio, praticamente. Mas ainda assim, você não pode atrapalhar o dinamismo local, você não pode atrapalhar o dinamismo da cidade. Eu concordo com os moradores que o transtorno não pode simplesmente passar desapercebido, como se não existisse, porque existem pessoas ali com as mais diversas necessidades, seja comércio, às vezes uma questão de saúde, trabalho, o que for, e elas precisam chegar a tempo no seu destino. Então é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar a cobertura do Grande Prêmio, que nós teremos análise de treino livre, os upgrades das equipes, qualifying, corrida, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem, lembrando que os membros estarão comigo nas sessões. Um grande abraço, valeu e falou!